Zezé chegando aqui. Será que é porque é julho? Não, ainda não foi, é um mês. Não. Eu já abri aqui a gravação, tá? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um estudo do NEP-GCL, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, dia 30/6/2026, estamos na terceira parte, na terceira semana já estudando a parte do Paracleto. Boa noite, Zezé. E vamos lá. Hoje a gente vai começar a partir do 18, mas só dando uma recordada aqui no que a gente estava, né? Eles estavam falando um pouco, ele falando, né? Um pouco e não mais me contemplais. Novamente, um pouco e me vereis. Então disseram seus discípulos uns aos outros: que é isso que ele nos diz, um pouco e não me contemplais, novamente um pouco e me vereis? E vou para o Pai. Então diziam: que é isso um pouco? Não sabemos o que fala. Jesus percebeu que iriam interrogá-lo e lhes disse: a respeito disso, buscai entre vós, porque eu disse um pouco e não me contemplais, novamente um pouco e me vereis. Então, a gente vai começar a partir do 18, né? Mas, só fazendo um comentário, né, da semana passada, uma coisa que eu achei super interessante com relação, principalmente a esse 16 aqui, quando ele fala um pouco e não mais um pouco e me vereis, ele é interessante porque esse pouco aqui, ele pode estar se referindo um pouco e não me contemplais mais, porque vai acontecer a crucificação. Mas ele pode estar falando um pouco e não mais me vereis. Pode ser também o fato dele realmente não permanecer mais aqui entre os encarnados, né, da subida para ele, da ida mesmo para o Pai, né? E quando ele fala novamente um pouco e me vereis, da mesma forma, ele pode estar falando novamente um pouco e me vereis, no sentido de que ele vai acontecer a ressurreição, né? Mas o Cláudio Fajardo faz um comentário muito interessante sobre um pouco mais e me vereis, no sentido desse me vereis, no sentido mais dessa conexão que a gente pode ter com Jesus, né? A partir de um certo amadurecimento da nossa parte, né? Que a gente vai conseguir ter essa conexão mais firme com ele, né? Então, esse seria o momento desse um pouco mais e me vereis no sentido mais, me vereis dentro de você mesmo, né? Então, só lembrando disso, porque realmente achei isso muito, muito lindo, essa interpretação que ele fez, né? Mas vamos para hoje, né? O que temos para hoje. O 18. Então, diziam: que é isso um pouco? Não sabemos o que fala. Então, eles estavam conversando entre eles, né? Olha aqui no 17. Disseram os discípulos uns aos outros, né? Espera só um instantinho, que mais alguém... Ué, eu já falei. Já tinha dado essa permissão, mas aconteceu alguma coisa e ela não entrou. Agora entrou, pronto. Então, vamos lá. Então, eles estavam conversando entre eles, né? Então, e perguntando: pô, o que ele está falando aí que a gente não está entendendo nada, né? Que história, então, aqui é mais ou menos isso. Que história é essa de um pouco, né? A gente não sabe do que ele está falando, né? Então, veja o que ele comenta aqui. Então, eles dizem: que quer dizer um pouco, né? Aqui eles explicitam ainda mais as suas dúvidas. Um pouco, o que quer dizer isso, um pouco, né? É uma dimensão de tempo que não tem para todos a mesma conotação.
E a gente pode ver isso até de uma pessoa para outra, né? Para nós mesmos, né? Às vezes a gente está com uma pessoa que a gente gosta muito, tem muita afinidade, né? Gosta de estar junto com a pessoa, conversar, tal. Então parece que o tempo não passa. Mas ao mesmo tempo, quando você está com pessoas complicadas, que não comungam as mesmas ideias com você, que você tem que ali, né, estar presente numa situação que realmente não está te agradando tanto, parece que o tempo não passa, né? Então, a sensação do tempo, né, pode variar muito de uma pessoa de uma situação para outra na mesma pessoa, né? Onde há o amor, não há tempo. Por isso, a vida eterna que o Cristo nos revela, ou seja, vida sem tempo para se findar. Então, onde há amor, a vida com amor, né? Com uma pessoa que você ama, o tempo, parece que o tempo voa, né? Todavia, nós, espíritos rebeldes e ainda apegados aos elementos materiais, sofremos imensamente porque o tempo não passa. Ou seja, fazemos fazemos do pouco muito e esquecemos que o muito para nós é tão pouco. É interessante essa última frase dele aqui, né? Quando fazemos do pouco, muito, o pouco. Se você pensar, por exemplo, nessa encarnação, na sua encarnação, o período da sua encarnação é muito pouco diante de toda a sua história espiritual, né? Agora, esquecemos que o muito é tão pouco, né, que tanta coisa aqui que pode nos acontecer, que muita coisa pode acontecer aqui nessa encarnação, né? Mas, ao mesmo tempo, que é muito para nós, que é muito, toda a extensão da nossa encarnação, é muita coisa, mas é muito pouco para nós, para toda a nossa encarnação, a nossa história espiritual, né? Assim, o Cristo explica como existe um sentimento de amor dentre eles, para ele, eles nem verão o tempo passar, ou seja, é um pouco só, dentro em pouco, e não me vereis. Todavia, como a partir dali eles terão de amar o mundo, sem, no entanto, deixar o mundo os contagiar, para que possam dar vazão ao Cristo interno de cada um, aí o tempo será maior, e mais um pouco ainda. No princípio, por não ser essa vivência espontânea, haverá sofrimento, tempo ainda maior. Porém, quando a fraternidade for atitude natural, a dor se extingue e o ver-me-eis que está por um pouco apenas. Não compreendemos o que ele está dizendo, né? Apesar dos largos momentos instrutivos proporcionados por Jesus a seus amigos, e até mesmo das repetições por ele sabiamente usadas, como a gente comentou tantas vezes, né? Comentamos tantos versículos que foram repetidos, né? Eles ainda tinham dificuldade de compreender a grandeza dos ensinamentos que a misericórdia do Pai permitiu que a eles fossem canalizados. Não é difícil para nós entender que isso tenha acontecido. Com certeza não é difícil. Já se passaram 2000 anos e nós já encarnamos várias vezes nesse período, auxiliados por diversas filosofias e em diversas posições sociais. Mesmo assim, após um bom desenvolvimento intelectual, ainda temos enorme dificuldade em compreender as palavras proferidas pelo meigo Rabi naqueles dias tão belos da Boa Nova Nascente. Hoje, se do ponto de vista da aceitação simplesmente horizontal, o mais simples, né, o do dia a dia, simplesmente horizontal de seus ensinamentos, já fizemos algum progresso, o que podemos dizer da nossa aplicação no plano prático dessas mesmas ações? Então, depois de 2000 anos, será que a gente já entende? Entendemos um pouco, né? Mas ainda nos falta tanta coisa, né? Difícil ainda é para nós o perdoar 70 vezes 7. É difícil o entendimento e é muito mais difícil a aplicação, né? Como ele fala aqui, ó. Difícil ainda é para nós perdoar 70 vezes 7.
o orar pelo que nos perseguem, o amor incondicional a quem quer que seja. Portanto, as palavras ditas pelos discípulos uns aos outros naquele clima de perplexidade ainda soam com bastante atualidade para todos nós. Não compreendemos o que ele está dizendo. Algum comentário? Vamos prosseguir mais um pouco, né? Então, Jesus percebeu que queriam interrogá-lo. Porque eles estavam falando entre eles, né? Entre eles ali, conversa paralela ali, né? Então, Jesus percebeu que eles estavam com aquelas preocupações ali, né? Então, diz, a respeito disso, buscais entre vós, porque eu disse um pouco e não me contemplais, e novamente um pouco e me vereis. Quer dizer, vocês estão perguntando entre vocês aí o que eu estou dizendo, né? É isso que está acontecendo, né? Percebeu Jesus que queria interrogá-lo. A presciência de Jesus estava percebendo o que estava acontecendo ali no coraçãozinho deles, né? A presciência de Jesus é explicada pela grandeza de sua condição evolutiva. Lógico, né? Sua consciência está algumas dimensões além da nossa. Algumas, só algumas, né? Portanto, se temos dificuldade em compreendê-lo, o mesmo não ocorre com relação, o mesmo ocorre com ele em relação a nós, né? Ele percebe, ele é sabedor de todas as coisas que passam nos nossos corações, muito mais do que nós mesmos, né? Deste modo, o verbo percebeu, né? Porque fala, ele percebeu o que eles estavam, né, sentindo, pensando, né? Então, o verbo percebeu pode ser entendido nesse veículo como uma percepção mental, um conhecimento fundamentado na experiência pessoal do Cristo, devido à sua posição evolutiva. Essa faculdade de antevisão pode mesmo ser encontrada até entre os médiuns de nosso tempo. Não foram poucas as vezes que algumas pessoas chegaram para perguntar algo ao nosso querido Chico Xavier, e antes que ele fosse formulada a questão, ele já havia percebido com antecipação, inclusive respondendo de forma fraterna e lógica. Quer dizer, isso podia acontecer com um Chico Xavier, que a gente sabe que era um espírito elevado, mas dificilmente estava né, nas mesmas dimensões que Cristo, né? Imagine o que Cristo não consegue, né? Importante ainda notar que Jesus não deixava seus discípulos em estado de insegurança, pois percebendo que eles queriam interrogá-lo, disse-lhes, conforme narra o evangelista, algo que lhes explicasse o que estava se passando com a finalidade de que eles, compreendendo, pudessem estar consolados. É o que se dá conosco a todo instante. A vida tem para nós o melhor, de acordo com o uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. Aqui em cima, né, ele fala com a finalidade, na verdade, de consolar os discípulos, né? Eles iam passar por um momento de extrema dor, né? Extrema tristeza pela crucificação, né? E depois da ida realmente dele, iriam passar também por muitas dificuldades, né? Então, Jesus estava tentando, como a gente já comentou em outros momentos, né? Tinha que prepará-los para essa fase tão complicada que eles iam passar, né? Quando sinceramente queremos avançar em nossas posições espirituais e buscamos a possibilidade do entendimento das questões fundamentais da lei que rege os acontecimentos universais, o esclarecimento dos porquês sempre vem abrindo para nós o campo de ação que nos permitirá empregar o como dentro da solução que nos compete. Assim como os discípulos daquele tempo, tenhamos sinceridade em nossa proposta reeducativa para que sejamos sempre amparados pelas palavras da misericórdia a consolar o nosso coração. Essa questão dos esclarecimentos dos porquês, né?
a gente nem sempre consegue entender os porquês de determinadas coisas, porque a gente não tem, assim, vamos dizer, nós temos o véu do esquecimento quando a gente encarna, né? Então, muitas coisas nos fogem da nossa própria história espiritual, né? Então, muitas vezes a gente não sabe o porquê exato, mas pelo conhecimento, pelo pouco conhecimento que a gente tem do Evangelho e da doutrina espírita, a gente sabe que sempre existe um porquê, né? E se a gente buscar, talvez, assim, com muita mais coragem dentro dos nossos corações, a gente vai, talvez, entender um porquê, né? E talvez a gente entendendo os porquês, ou entendendo pelo menos que sempre existe um porquê, a gente vai buscar a melhor maneira de como passar por essa questão, né? Como, ou buscar a solução, como ele diz aqui, né? Vós vos interrogais sobre o que eu disse, né? Dentro um pouco. Então. Nos dias atuais, muito temos nos interrogado a respeito do que disse Jesus e está contido nos textos dos evangelhos. Seriam mesmo essas palavras proferidas pelo sábio Rabi? Isso é uma interrogação que muitos fazem por aí, até vira polêmica em alguns casos, né? Como saber se, diante da diversidade de traduções e até de interpolações, o que ele disse não se perdeu? Será que ele queria mesmo isso tudo dizer nesses apontamentos que não foram por ele escritos? É preciso que, em primeiro lugar, tenha-se em mente que o Evangelho representa a segunda revelação da lei de Deus para nós, os ocidentais. Então, vejam, essa questão, né, será, vamos só ler mais um bocadinho, que depois a gente comenta, vai? Do mesmo modo que a terceira revelação, o Espiritismo foi presidida pelos espíritos superiores. É lógico dizer que as duas primeiras também foram. Desse modo, a diversidade das traduções ou as adulterações sofridas nos textos não desqualificam os mesmos se houver, por parte daquele que as estuda, a boa vontade de tirar o espírito da letra, pois tudo aconteceu com supervisão dos espíritos, sob a direção do próprio Cristo. Eu acho que para a gente aceitar, talvez, ou acreditar, sei lá, né, que realmente o que está no Evangelho é o que ele quis dizer, é o que ele disse. Acho que aqui na última frase tá esclarecendo para nós, né? Pois tudo aconteceu com supervisão dos espíritos, sob a direção do próprio Cristo. Desde a primeira, desde Moisés, né? Desde tudo que está na primeira revelação, desde os evangelhos, a terceira revelação, o espiritismo, tudo foi obra, né, tá tudo sob supervisão de espíritos na direção do próprio Cristo. Então, se houve como é que chama? O Aloísio, né? O Aloísio comenta muito também sobre isso, né? Que mesmo na época, por exemplo, na época do Cristo, ou na época, por exemplo, Paulo escreveu uma carta e muitos copiavam a carta, né, e para passar para outras pessoas, ou os manuscritos de Levi que eram copiados e para distribuir, passar para outros grupos, né, para outras pessoas estudarem, tudo. Mesmo aquelas, né, ele fala, talvez, quantas pessoas talvez não tenham copiando, né? Entende uma coisa e fala, nossa, podia acrescentar tal coisa, e acrescenta mais alguma coisa. Ou, nossa, isso aqui eu acho que, enfim, fazia uma cópia, entre aspas, que não era um xerox, vamos dizer assim, né? Mas era uma cópia, um manuscrito, né? Então, mas assim, levando em conta que tudo que pode ter sido talvez um pouco adulterado, acrescentado, a gente não pode
deixar de lado a questão que tudo foi sob a supervisão dos espíritos que tinham a direção do próprio Cristo, né? E com relação ao Antigo Testamento, tem um dado interessante, né? Porque quando foram encontradas os manuscritos lá de Qumran, dos essênios, né, daquele grupo, isso foi em 1947, se não me engano, sei que foi por aí, não importa muito a data, né, não importa o que a gente, o fato, né, eram inúmeras cópias do Antigo Testamento, né, da primeira revelação. E tudo ali com essas cópias que foram feitas a partir até a época do Cristo, né? E encontradas em 1900 e pouco, 1947, se não me engano, né? Foram comparadas e não existe diferença entre as cópias encontradas em 1947 e o que se tinha, né? Se tinha, assim, de cópias e cópias e cópias que foram feitas, traduções e traduções e traduções que foram feitas até essa data, né? Então, a gente entende que ele está intacto, né? Se existem algumas, a irmã Ilha até que comenta que tem a única diferença, não sei se foi a única, mas a diferença que pode-se dizer que houve aqui num certo lugar lá, não me lembro o que ela falou, que na tradução, que uma tradução tinha santo, 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 3 vezes santo, e na outra tinha santo, santo. Quer dizer, que é uma diferença que não dá nem para considerar uma diferença, né? Então, assim, a gente tem que entender, sim, que a gente tem que estudar, como diz aqui, com boa vontade, né, de tirar o espírito da letra e esquecer essas questões. Até a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que está ali, o capítulo da moral estranha, né, que algumas coisas falam assim, nossa, você lê aquilo à primeira vista, você fala, nossa, Jesus não falou isso, como assim? Como que ele podia falar um troço desse, né? Não falou. Mas aí você vê a questão dos costumes da época, as questões que uma palavra que naquela época podia ter um sentido, para nós já tem outro sentido, palavras que tinham uma intensidade naquela época, que hoje a intensidade da palavra também é diferente. Então, tem muitos fatos que depois, estudando, você entende que aquilo não é absurdo nenhum, não tem nada que está ali que pudesse dizer, não, Jesus não podia ter falado isso de jeito nenhum, né? Então, Kardec, inclusive, comenta isso. Mas, seguindo. Quanto à possibilidade de Jesus ter a consciência de tudo que suas palavras representariam no decorrer dos tempos, não podemos esquecer que ele dirige espiritualmente nosso orbe há bilhões de anos. E por ter uma consciência superior, tem uma percepção muito maior que a dos maiores gênios que entre nós já encarnaram. E, se muitos desses foram verdadeiros visionários numa extensão de séculos, o que não pode fazer aquele que, antes desses mesmos gênios serem os espíritos que são, já era um espírito puro, co-criador em um plano maior da criação? Não tem termos de comparação, né, gente? Não tem. Assim, continuemos nos interrogando sobre o que nos disse o mestre Nazareno, pois mais aprendendo, melhor poderemos cumprir nosso destino de servir aquele que por amor, nos criou. Tudo bem por aí? Prosseguimos mais um pouco? Amém, Tudo amém. bem. Ui, pode falar. Não, estou dizendo tudo bem. Tá ok, tá ótimo.
São mais informações mesmo, né? Não... Bom, amém, amém vos digo, que vós chorareis e entorareis lamentações. O mundo se alegrará. Vós estareis entristecidos, mas a vossa tristeza se tornará alegria. Então, vamos lá ver. Em verdade eu vos digo. A gente já comentou sobre isso, entretanto, vamos ler aqui, né? Essa é uma expressão várias vezes repetida nesse quarto evangelho, não só nesse evangelho, né? Ela prefacia sempre ensinamentos de grande profundidade ministradas por Jesus. Desse modo, tenhamos total atenção na lição que vem após ela, pois quando o evangelista assim se expressa, é porque Jesus quis nos alertar quanto ao que iria ensinar, devido à certeza que tinha da veracidade de suas palavras, da veracidade e provavelmente da importância do ensino que viria depois, né? É como dizer assim, presta atenção no que eu vou falar, né? Chorareis e vos lamentareis. Se trata de um sofrimento de alma, dor em grande escala. Foi o choro de Pedro após negar o mestre, quando se lembrou da profecia de Jesus, e saindo dali chorou amargamente. Pedro chorou, né? A partida do amigo significava para eles uma perda, uma derrota. Porém, é a derrota que prenuncia uma grande vitória. Jesus sabia disso e por isso os alertava. Jesus sabia, né? Mas eles parecia que não tinham assimilado ainda, né? O mesmo se dá conosco no processo de desvinculação, seja de pessoas ou de coisas. Sofremos amargamente. Porém, se avaliarmos corretamente o propósito da vida, vamos ver que tudo tem a sua razão de ser. A gente... Bom, deixa eu acabar aqui. E do mesmo modo que o grão de trigo que caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Se nós também não passarmos pela experiência da morte, do que é transitório, jamais conheceremos a vida que é imperecível. A gente padece quando tem a perda de um ente querido, por exemplo, né? Mas se a gente realmente tivesse assim tão claro mesmo, né? Tão certo mesmo nos nossos coraçõezinhos, ainda que ainda falta um bocadinho para a gente, né, amadurecer espiritualmente, né? A gente podia até realmente se alegrar, talvez, né? Porque sabe que é o grão de trigo que não vai ficar sozinho lá na terra, né? Mas que ele morre para dar frutos, né? Então, passa pela experiência da morte, que como está aqui, que é transitório, mas é para passar para uma outra vida que vai ser, com certeza, mais produtiva que essa, né? Então, é difícil para a gente ainda sentir dessa maneira, né? Mas, no fundo, é uma verdade, né? A pessoa passa por um processo lá de aprendizado lá, né? Um processo de reestruturação ali da vida dela e vem numa versão melhorada, sempre vem numa versão melhorada, né? Essa é a nossa melhor versão, apesar de ainda termos tanto para ser modificado, é a nossa melhor versão até agora, né? E se Deus assim permitir, Ele permite, a próxima vai ser um pouco melhoradinha, né? Um pouco melhoradinha. Mas o mundo se alegrará. Então, eles vão ficar tristes a princípio, né? Mas o mundo se alegrará. E o mundo, pensando aqui, lembra naquela conotação que a gente comentou, o mundo aqui pensando nas questões transitórias, nas questões materiais, na parte dos espíritos que pensam apenas nos valores transitórios, né? Então, olha, a satisfação com o sofrimento alheio, no caso aqui, seria a crucificação dele, né?
é característica das civilizações mais atrasadas. Isso que ainda acontece por aqui é comprovação de que o homem ainda se encontra nos estágios mais ligados ao instinto do que à inteligência. Então, se a gente se alegra com alguma coisa que está acontecendo de complicado para outra pessoa, né, que a gente possa refletir sobre isso, né? A evolução tende a levar a criatura do primarismo para o sentimento superior de fraternidade, que agrega a todos pela manifestação plena do amor. Esta é a missão do Evangelho, e para nos mostrar esse caminho, Jesus esteve entre nós. Nós já estudamos a questão de Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porém, como dissemos, na grande batalha entre o mundo e o reino, entre as questões materiais e transitórias e o reino de Deus, o primeiro, que é o mundo, sempre se alegra quando, pela violência, derrota o segundo, o reino de Deus. Doce ilusão, pois não sabe que essa alegria, por ser baseada na força bruta e em fatores contrários à lei universal, é de voo curto, pois a própria reação da vida, que protege o que com ela está em uníssono, faz através de dores e lamentos a conversão da treva em luz, da força em inteligência, do egoísmo no sentimento contrário de altruísmo. Essa é a lei. E quando o mundo se alegra, o reino aguarda, pois sabe que mais cedo ou mais tarde o sentimento de harmonia será comum a todos. Isso é uma verdade imensa, né? Quando o mundo se alegra, o reino aguarda. O cristão aguarda, né? O cristão aguarda. Sabe que uma hora ou outra as coisas vão buscar a harmonia, né, com a lei divina, vão retornar ao caminho, né? Ao caminho da paz, do amor, da harmonia realmente com as leis divinas, né? O mundo vai se alegrar, mas vós vos entristecereis. Mas a vossa tristeza vai se transformar em alegria. Poderemos perguntar por que a tristeza sempre antecede a alegria plena? É porque, por nos acharmos no estado de rebeldia em que nos encontramos, por vontade própria, pois, como diz a lição evangélica, no princípio, não foi assim? Só sabemos valorizar o que perdemos. Essa é a necessidade de experimentarmos primeiro a dor para sabermos quando vencê-la e nos manter no estado de saúde. Quando a gente passa, né, por um momento de dificuldade, por uma enfermidade, é lógico que a gente fica um tanto entristecido, né? Mas depois que tudo passa, como está aqui, né? O cristão aguarda, o reino aguarda, né? Depois que passa, é lógico que vem a alegria, né? E aí ela é mais imperecível, né? Mais não se perde. Enquanto a alegria do mundo nos leva a um estado de superficialidade, a tristeza nos leva a uma interiorização que nos conduz à análise dos fatos e ao autoconhecimento. Principalmente nós que já temos assim um tantinho de conhecimento da doutrina, né? Sabe que principalmente nesses momentos, há que se fazer uma reflexão, uma meditação, né? E buscar realmente autoconhecimento, buscar os porquês, né? E tentar buscar a aceitação aí e a paciência, né? A resignação de aguardar, né? Tais atitudes são
propiciadoras do crescimento pessoal, baseado na fé racional. Quer dizer, à medida que você para essa meditação, para essa interiorização, como está aqui em cima, né? É lógico que você vai partir, isso propicia para a gente um crescimento, né? Jesus, por sua excelente psicologia, sabia que isso se daria com sucesso. Por isso pôde, com autoridade, e por saber que a tristeza dos discípulos era de origem nobre porque eles amavam Jesus, né? Dizer: vós vos entristecereis, mas a vossa tristeza vai se transformar em alegria. O que, na continuidade do ensinamento, ele explicará com maestria. Quando ele fala aqui na continuidade do ensinamento, ele está se referindo ao próximo versículo, né? Eu vou pular aqui, depois a gente volta aqui, porque no próximo versículo ele vai falar a questão da mulher, que quando vai dar à luz tá com certa tristeza, mas depois que nasce a criança, ela fica feliz, né? A gente já até deu isso como exemplo algumas reuniões atrás, mas antes de entrar nessa questão, tem um texto aqui do Emmanuel que ele comenta esse versículo aí, com essa questão mas a vossa tristeza se converterá em alegria, né? Que a gente comentou, tá no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 93, Alegria Cristã. Então, vamos lá. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiram disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Óbvio, né? Como pessoas humanas. Não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Ainda, né, estavam nessa condição, mas óbvio que eles iriam crescer e muito, né? Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade vos digo que vos chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam auxílio de Deus à terra fértil dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Gente, isso eu achei tão fantástico, porque veja uma coisa, ele está dizendo assim, aconteceu um monte de tragédia, né? Jesus foi crucificado, os discípulos debandaram, teve perseguição de tudo quanto é jeito para os cristãos, teve martírio, tiveram os leões, as fogueiras, foi um negócio, né? Foi uma tragédia terrível, né? Mas ele fala que essa pesada bagagem de sofrimentos, né, foi o que construiu os alicerces para uma vida superior, repleta de paz e alegria. Quer dizer, isso serviu de base, de bagagem, e como ele diz aqui embaixo, olha, como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados, os nossos corações que podiam ser pântanos, podiam ser tão frios, tão infrutíferos, né? Pudessem nascer lírios de esperança, né? Que auxílio, como ele fala, que é a terra estéril dos corações humanos. Então porque o que a gente não lê disso e não serve de exemplo para a gente, né? O quanto que a gente não usa assim das nossas emoções, né? Pensando em todas essas coisas, quando a gente lê os romanos de Emmanuel, quando a gente lê
todas as questões, Atos dos Apóstolos, contando todas as coisas, um Paulo Estevão, né? Todas as coisas que ocorreram, né? O que isso não enriquece os nossos, a terra estéril dos nossos corações, como ele diz aqui, né? Mas prosseguindo aqui, os inquietos salvadores da política e da ciência, na crosta planetária, receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Tantas vezes nós não sabemos como lidar com as oportunidades de repouso e de prazer, como diz aqui em cima, né? Nós abusamos disso. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que, se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real, junto dele, né? Com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. E aí, crianças? Tudo bem por aí? Marudete, como são importantes essas dores, né? Porque elas é como que rasgam o solo do nosso coração, e ali, se é bem aproveitada essa dor, sabendo dos porquês e dos comos, é igual assim, depois da tempestade vem a bonança. Então, a gente necessita dessas sacudidolas, né? Desse rasgar do nosso coração, para que a gente possa realmente refletir e fazer a transformação necessária, porque ocorre dentro de nós e não fora, por coisas externas, por igual fala ali, perseguições e tudo mais. Então, quando a gente sente por dentro, aí sim, aí assim a gente consegue a transformação necessária, porque tudo nasce dentro, na base, né? Eu não levantei a mão porque eu estou no celular, é difícil ir lá e voltar, desculpa, viu, de novo. Não tem problema, filha, pode falar a qualquer hora, não tem problema não, pode interferir, não tem problema, fica tranquila. Mas muito boa a sua colocação, né? Maravilhosa, muito, 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 muito importante, né? Fala, Sueli. Oi, meu pessoal, tudo bem? Eu estava lembrando, semana passada, né? Uma colega, uma amiga minha, né? Eu mandei uma postagem para ela há muito tempo, nós trabalhamos juntas, e ela tinha um tempo que a gente não se comunicava. Eu mandei uma postagem para ela, assim, bem, bem amorosa, né? E nossa, ela se abriu comigo, impressionante, mas ela chorou, ela falou que estava passando um momento muito difícil, só um instantinho, meu remédio, e dizendo que um sobrinho dela suicidou-se, né? Aí eu falei, mas minha amiga, por que você não me procurou e tudo? Ela falou, Sueli, eu não procurei você com vergonha. Aí eu falei, mas como? Fiquei assim, mas como assim? Ela falou assim, porque eu fiquei com ódio, fiquei com raiva de Deus, fiquei de mal com Deus, e ficou falando, né? Eu falei, mas minha amiga, a doutrina espírita tem mensagens tão consoladoras. É, seu sobrinho, né, falando para ele, ele tá sendo recebido, está sendo tratado. Comecei a falar, né? Não existe essa excomunhão que a gente, né?
Antes as pessoas pensavam, e comecei a falar, e na hora me veio a inspiração, comecei a falar muito, e ela realmente estava precisando, porque ela falou que a família toda, está todo mundo assim, acabado, né? Eles são muito católicos, mas, assim, ainda com aquela visão de que, assim, ela disse que não falou, né? As pessoas pensam que foi um falecimento, mas ela falou para mim que, na verdade, ela estava mais abalada que ela encontrou ele enforcado, né? Um rapaz novo, médico, 43 anos. E aí eu tenho mandado, né, assim, mensagens, né, colocado os nomes para oração, e ela estava falando que estava muito aliviada. Eu falei para ela, eu fiquei até de mandar um livro, eu estava vendo aqui da Célia Diniz, Vivenciando a Dor da Morte, acho que é esse o título. Mas eu estou lembrando, eu estou vendo por esse conteúdo, quanta riqueza, né, espiritual a gente tem para nos consolar. Eu sei que é um momento difícil, né, mas a gente realmente faz toda a diferença a gente ter essa certeza na espiritualidade, não abandona, que a gente está sempre sendo amparado. Aí eu queria só compartilhar com vocês essa experiência dela, e dando muita força, né, muita oração para acalmar a família. Obrigada, gente. Obrigada, Sueli. Depoimento. Zezé? Realmente, ainda hoje eu estava escutando uma live e foi comentado assim, né? Porque na questão do sofrimento, as pessoas acham que o espírita gosta de sofrer, acha que sofrer é bom, que a dor vai fazer com que ele fique melhor, não sei o quê, né? É aquela história, né? Chega uma hora dessa, né, como a Sueli está colocando, em que o entendimento do que é o sofrimento, do que representa a vida, de fato, porque na maioria das vezes que nós vemos, nós vivemos numa ilusão, né, do que é a vida, né? Uma ilusão e um aspecto assim muito materialista, né? Só vendo mesmo os aspectos materiais do sucesso, da felicidade, do que representa uma felicidade de ter, de ser, etc. e tal. Mas, nesse penúltimo parágrafo, inclusive, né, Emmanuel coloca, né, que, por esse motivo, ele reservou trabalhos e sacrifícios como proteção dessas ilusões, né, que poderiam desvirtuar realmente os caminhos. E muitas vezes é assim que acontece, né? Nós temos aqueles sofrimentos que são dor, correção, mas tem um sofrimento que é dor, proteção, porque muitas vezes impedirão de que a gente possa cair em erros maiores do que já caímos no passado, né? E a alegria do cristão, né? Realmente, esse entendimento é tudo, porque a gente tem uma nova visão do que é a vida, do que é o sofrimento, da importância, da responsabilidade de viver, né, que a gente tem que ter. É isso que eu queria comentar. É interessante você falar a responsabilidade que a gente tem de viver, né? A gente, como cristão, como espírita, nossa, é uma grande responsabilidade mesmo, né? Mas vamos seguir, gente. Aí ele continua falando da questão da dor aqui, aquele exemplo da mulher, né, que vai dar à luz,
que a gente já chegou a usar isso aqui como exemplo de outros estudos, outras reuniões aqui, dentro desse sermão mesmo, né? Mas vamos ver o que o Cláudio coloca aqui para a gente. Ele faz uma colocação que eu achei muito interessante. A mulher, quando está prestes a dar à luz, tem tristeza porque sua hora chegou. Quando, porém, a criancinha é gerada, não mais se lembra da provação por causa da alegria, uma vez que foi gerado um ser humano para o mundo. Então, veja aqui. A mulher, quando está para dar à luz, entristece-se porque sua hora é chegada. Do mesmo modo que trouxe grandes lições por meio de simples parábolas, Jesus, com um fato corriqueiro, aprofunda ainda mais o ensinamento. Ainda nos dias de hoje, é grande o sofrimento de uma mulher ao dar à luz a um filho. Para que possamos compreender o ensinamento em toda a sua extensão, imaginemos qual era, ao tempo de Jesus, o nível desse sofrimento. Hoje, com certeza, eu não dei à luz, mas com certeza hoje a gente tem muitos atenuantes aí, né? Mas ainda a mulher ainda sofre, né? Imagina naquela época que eles não tinham nenhum desses atenuantes que nós temos hoje, né? Então, amanhã ou depois, com o avanço da ciência, poderá a mulher ficar livre desse sofrer, pelo menos do ponto de vista físico. No entanto, agora começa a interpretação dele. No entanto, ficará a angústia do momento como símbolo a ser analisado. Todos nós, espíritos em evolução na Terra, estamos, de uma forma ou de outra, grávidos. É que estamos gestando o ser superior que seremos no encaminhamento da evolução. Olha que interessante o que ele coloca. Esse filho que cresce em nós, que será o homem renovado de amanhã, é por nós cuidado com todo carinho. Todavia, quando se aproxima o instante de dar à luz, ou seja, o momento em que temos de colocar esse ser em contato com o mundo, grande é a apreensão. Normalmente, esse momento que a gente tem que colocar esse filho em contato com o mundo é o momento dos testemunhos, né? Que aí a gente vai mostrar se a gente realmente gestou esse filho, né? Além do sofrimento físico, porque mais sofre a mulher no momento do parto, sem ter a pretensão de esgotar o assunto, podemos relacionar alguns motivos. Terá o filho saúde perfeita? Será ele bem aceito na sociedade? Conseguirá educá-lo para ser um homem de bem? Conseguirá evitar para ele o sofrimento? Além de outros, esses são os pensamentos de toda mãe. Como relacionar esse momento de angústia ao homem que gesta um novo ser que emergirá segundo as bases do Evangelho? Quer dizer, essas dores aqui, né, essas angústias da mãe aqui, né? Vai ter saúde perfeita, ele vai conseguir ser um homem de bem, né? Ele vai ser aceito na sociedade, eu consigo evitar sofrimento. Então, ele vai falar aqui, ó, grandes são os chamamentos do mundo, que é o momento do nosso testemunho, né? Para todos os chamamentos do mundo são testemunhos para que nós podemos dar, né? Porque existem chamamentos de um lado e de outro, vamos dizer assim, né? Chamamentos do mundo material e do mundo espiritual, né? Terá esse homem saúde perfeita, não entrando em queda diante desses apelos? Aqui vem a questão que, inclusive, a Zezé acabou de comentar, né? Não entrando em queda, como o mundo regido pela lei que seleciona pela força, o receberá e o avaliará segundo o seu comportamento? Conseguirá ele se manter nos ideais superiores? Como evitar que ele sofra nessa luta em que a retaguarda puxa para trás, enquanto a motivação da centelha divina o impele para frente?
Eu achei interessante, né, essa relação que ele faz, que é porque essa é a nossa luta, é o nosso bom combate, né, a nossa luta interna, né? A gente está tentando, é uma gestação é, interminável, vamos dizer assim, né? Porque a gente está tentando sempre formar um homem, um ser humano melhor amanhã do que hoje, né? Portanto, a mulher, quando está para dar à luz, entristece-se, porque a sua hora é chegada. Do mesmo modo, quando o espírito imortal atinge a hora de testemunhar, como a gente comentou ali atrás, né? Você vai para todos os chamamentos do mundo, é um testemunho, né? Então, quando ele atinge a hora de testemunhar o que já assimilou, seu tempo de apreensão é grande, pois o momento mais delicado é justamente este em que devemos encarar o mundo, os chamamentos do mundo, né, com o objetivo de, estando nele, não pertencer a ele em matéria de sentimentos e desejos transitórios, pois nessa hora temos de nos elevar acima dele, acima do mundo, acima dos chamamentos da matéria, né? Vencendo por meio de uma proposta superior de conduta. Mas nascida a criança, ela não se lembra mais da dor. Passado o testemunho, se a gente consegue vencer, qual a mãe que, nascida a criança, lembra da dor em detrimento da satisfação de ter consigo o filho? O sentimento dos discípulos era bem aquele da mãe próxima do parto. Eles, a partir daí, teriam de testemunhar o evangelho. Será que conseguiriam, sem Jesus estar fisicamente por perto? Como o mundo, que sacrificou o próprio mestre, os receberia? Como administrar a ausência daquele que eles aprenderam a tanto amar? Todavia, Jesus tinha certeza de sua imortalidade e viria a eles mostrar na prática tal realidade. Ficaria comprovado a partir daí que tudo o que ele dissera era verdade. Ou seja, nasceria o filho, que para cada um era o seu entendimento superior. Então, por que pensar na tristeza e na dor, quando o que valeria seria justamente essa certeza de que mais cedo ou mais tarde estariam todos no reino superior que Jesus ensinara a edificar em suas próprias almas? Nascida a criança, não se lembra mais da dor. Bela figura essa dita pelo sensível Rabi Galileu. Hoje, nosso raciocínio deve ser o mesmo. Por que nos importar com as tristezas e desilusões, se sabemos serem elas meros instrumentos de aperfeiçoamento de nosso espírito? Por que contar nosso tempo de doação, se ele é tão pouco diante da eternidade, do que temos e do que ainda receberemos? Quando a gente falou lá atrás, né, do pouco da nossa encarnação diante da eternidade, né? Aprendamos com o Evangelho e para tal pedimos a permissão para repetir. Nascida criança, não se lembra mais da dor. Só comentando uma coisa aqui atrás, né? Quando ele falou aqui, né? Jesus tinha certeza da sua imortalidade e viria a eles mostrar, né? Essa realidade na prática, né? Ficaria comprovado a partir daí que tudo que ele dissera era verdade, né? Só um instantinho, Zezé, deixa eu só comentar uma coisinha aqui. É uma coisa que eu lembro de ter ouvido, acho que foi muito tempo atrás, acho que foi numa palestra do Haroldo, não sei quem foi ou do Arthur, não sei quem comentou isso, né? Que na época, por exemplo, na época, né, dos martírios lá,
acho que foi o Arthur, por conta do Ave Cristo. Quando os cristãos eram pegos, né, pelos romanos, tal, e muitas vezes era pedido para eles, assim, né, aconteceu com Joana de Cusa também, né, era pedido o quê? Você tem que negar Jesus, você tem que negar Jesus, se você negar Jesus, a gente salva a tua vida, você pode ir embora, mas você tem que negar Jesus aqui, né, e eles não negavam, né, então, era assim, o que eles podiam intimidar, vamos dizer, as pessoas, era com o medo da morte, né? Não, se eu não negar Jesus, eu vou morrer, né? Mas eles não negavam Jesus, eles iam, né? E eles enfrentavam a morte até com certa alegria, vamos dizer assim, né? Por quê? Eles não tinham medo da morte, porque eles tinham certeza que depois daquele momento, eles iam fazer o quê? O que ia acontecer com eles? Iam encontrar de novo com Jesus, iam ficar com Jesus de novo, né? Que era a promessa de Jesus. Então, eles não tinham medo, né? Não tinham medo da morte. A única coisa que os romanos podiam, né, dar de medo, para eles não era medo, né? É interessante essa questão aí. Fala, Zezé. Desculpa aí, está se esperando. Não, imagina, eu só queria fazer um pequeno comentário, mas essa questão aí dessa força aí, né, de não ter o medo da morte, né, é uma coisa muito marcante, né, no cristianismo, porque esses primeiros cristãos foram, assim, marcantes mesmo, né, porque eles enfrentaram uma violência, nossa, tremendona, né, inclusive, eles têm a história de Joana de Cusa, né? Isso. Nossa, é algo assim que a gente até hoje fica ainda admirado, né? Com a força deles. Mas o comentário que eu ia fazer é só uma pequena ilustração, porque eu tenho uma amiga em Campinas que na verdade, é o irmão do Flávio, né? Um médium que a gente teve muita alegria de estar junto. E a Maria Helena e o Paulinho tiveram 7 filhos. E ela é uma figura, assim, muito bacana, né? Então, uma vez eu vi ela falando assim, que as pessoas perguntaram para ela, mas como que você conseguiu ter 7 filhos, né? Parto normal, dor do parto, teve ainda umas perdas, não sei o que. Ela falou assim: vou te falar uma coisa, é uma dorzinha tão sem vergonha que a gente esquece. Quer dizer, você está falando aí que a nascida criança, né, não se lembra mais da dor, fica só a alegria, né? Quando você vê, eu vi as minhas filhas tendo filho também, inclusive o meu neto mais velho, eu vi o parto, e é uma coisa assim, né, que você fala, nossa, né? Nossa, ainda bem que eu já passei dessa fase. E aí, depois fica somente a alegria, né, do filho realmente é interessante isso. E aí, se a gente pensar, também com as grandes lições que a vida traz para a gente, que na hora que a gente está passando, é aquele auê, né? A gente fica sem saber como passar por aquela situação. Aí hoje você olha para trás e fala assim, nossa, Passou. passou, parece que não foi tão difícil assim, É. né? E, no entanto, e a gente, como tem aquela frase, né, que Maria mandou para o Chico, né, tudo passa, né? E a gente Exato. tem que ter essa força aí. É isso. Muito bom. É isso mesmo. Pela alegria de ter vindo ao mundo um homem, na sequência, né, daquele mesmo versículo. A vinda ao mundo de um homem pelo parto representa bem um objetivo alcançado. É grande, desculpa,
e grande é a alegria do fim a anular qualquer dor sentida no processo. Sendo a evolução a meta maior do espírito em trânsito da ignorância para a sabedoria, essa vinda ao mundo do homem atesta a conclusão de uma fase nesse ciclo evolucional que se completará na perfeição. Muitas foram as lutas para se chegar a essa condição. Porém, será que o médico lembra do sofrimento de suas primeiras restrições para dominar o conhecimento sobre as células nas escolas primárias? Ou terá o engenheiro angústia pela recordação do início das dificuldades em decorar uma tabuada? Não, seguramente não. Essas lembranças vêm à mente com enorme regozijo. São obstáculos vencidos, experiências adquiridas, que tanto ajudaram na formação dos profissionais que são. Do mesmo modo, se portará o homem com relação às conquistas da virtude e da bondade no coração. Lembrará ele dos sofrimentos, das dores que despertaram em si os valores superiores. Todavia, não com sofrimento, e sim com plena alegria. Isso é muito lindo, né, gente? Lição maior que se pode obter ainda na análise desses textos é que, se sabemos que são valiosos os ensinamentos tirados dos momentos de restrição, porque tanto sofrer por antecipação ou mesmo quando da chegada desses infortúnios, são eles enormes bênçãos a ser computadas e guardadas em nossa alma para serem devidamente comemoradas quando da vitória final sobre as nossas próprias imperfeições. A dor passará e só o que fica é a alegria de ter vindo ao mundo um homem. E aí? Só mais um versículo, acredito, para a gente hoje. Assim, vós também agora tendes tristeza, mas vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tira de vós. E aí vamos nós. Vós também agora estáis tristes. Vós também, essa expressão refere-se aos discípulos. Do mesmo modo que a mulher, quando chegada a hora de dar à luz seu filho, eles também estavam, naquele momento, tristes. As afirmativas do Evangelho nos levam sempre a reflexões mais profundas. O advérbio agora, que ele fala, vós também agora, é o advérbio agora, referindo à tristeza dos discípulos, nos faz ver que essa é transitória, só existe naquele momento, ou seja, agora. Isso parece ilusão, mas não é, pois alimenta o nosso otimismo à medida que sabemos que todos os dissabores que marcam o curso do crescimento pessoal só existirão enquanto forem necessários, como fatores desencadeadores do próprio processo. Assim que fim da necessidade do aprendizado, cessa toda e qualquer forma de manifestação didática, né? Essas questões são todas manifestações didáticas para que a gente aprenda, né? Que não seja a plena satisfação de estar integrado no conhecimento adquirido. Então, as dores aparecem enquanto elas são necessárias para os nossos reajustes, para o nosso crescimento, né? Depois, quando não houver mais necessidade, que a gente já cresceu, já passou, já aprendeu o que tinha que aprender, elas não existem mais, né? Se no mundo a alegria é passageira, o mesmo se pode dizer da tristeza, que só existirá enquanto houver ignorância do porquê de sua existência. Mas eu vos tornarei a ver. O que nutre o sentimento de tristeza é a perda, em qualquer dimensão, do que vivemos ou supomos possuir. Se compreendermos que a perda, é inexistente, porque o que efetivamente temos não perdemos, e se abrimos mão por um momento é para num próximo a readquirir com maior autoridade, cessa qualquer estado de sofrimento por ser este fruto da ignorância. É o que a gente comentou até com a perda de entes queridos, tal, né?
Está explicado aqui, né? Os discípulos tinham ficado angustiados com a partida próxima do Mestre. Porém, ao saber que ele os tornaria a ver, que a imortalidade da alma se tornaria um fato comprovado, cessaria a emoção que sustentava o desalento momentâneo. Desculpa, peraí. Desde todas as eras, o homem almeja e luta por sua felicidade. Estando esta condicionada à realidade da vida futura, pois de que atentaria todo o avanço da ciência, todo o conforto que ela possa promover, para que serviria a posse, a riqueza e o domínio em seu mais alto grau, se uma fatalidade como a morte tudo levaria a perder e de forma definitiva? Sendo assim, podemos com segurança afiançar que, se o Evangelho, a mensagem da Boa Nova, que trazem em si a certeza do Consolador, viessem apenas comprovar a imortalidade da alma e a ideia da vida futura, esse fato por si só já faria com que fosse, como é, a maior obra literária de todos os tempos, aquela que explica de onde viemos, para onde vamos e o porquê. E alegrar-se-á o vosso coração e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Esta é a alegria evangélica. Se atrás dissermos ser a alegria do mundo passageira, a do evangelho, por se basear na conquista definitiva do espírito, não é, ou seja, ninguém vô-la tirará. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus. Só damos valor ao que perdemos, fruto de uma psicologia antidivina. Porém, ao reconquistar, por sabermos o preço da ausência, não admitimos perder jamais. Eles estavam com o Cristo, sentiam-se felizes, porém, apesar de já terem sido avisados, não tinham ideia do custo emocional do seu afastamento. Quando se aproximou o momento supremo, sentiram-se tristes. No entanto, quando voltassem a sabê-lo vivo, teriam uma alegria plena e definitiva. Assim é o espírito em sua história evolucional. No princípio é simples, puro, possui todo o potencial da virtude. Porém, se erra depois do erro e quando da necessária reparação, sente-se triste, pois diante de Deus e de sua lei. Após reconstruir o caminho, fixa o aprendizado, faz-se feliz e feliz para sempre. E aqui encerramos a reunião de hoje por aqui. Algum comentário? Valdete, quanto aprendizado. E eu queria te agradecer. No início estava difícil a compreensão para mim, e foi clareando, e foi muito bonito. A Zezé também fez um comentário muito bom, né, em determinados momentos, e aqui eu fico vendo a trajetória todinha do Cristo. Se observarmos essa trajetória, os sacrifícios, as orientações, o amor, tudo que ele deixou para nós, as tristezas, porque ele teve tristeza também, né, de nos ver nessa condição, mas sabendo que essas alegrias fariam parte de nós, na medida de cada conquista. Porque é difícil lutar contra um vício, é difícil lutar, mas é sofrido porque você quer e não consegue, e erra, e cai, e levanta, mas a certeza da vitória faz com que a gente, uma vez ela conquistada, e a gente sabedor de que a gente não perde aquilo mais, e que essa luta é constante até que a gente desenvolva todas essas virtudes,
o Cristo mostrando no final que a vitória é a vida em abundância, a vida verdadeira, quando ele retorna. Então, como diz aí, sabedores disso, não tem mais por que ficar com essa tristeza, né, Valdete? É só conquista atrás de conquista, e conscientes das dificuldades que a gente tem de passar. Muito lindo, muito lindas as explicações. Realmente, né? Eu tenho gostado muito desses textos aí que a gente está lendo. Eles trazem muita reflexão, né? Que, pelo menos para mim, só a leitura do Evangelho estava fora do meu alcance, né? Então, eu tenho gostado muito desses estudos que a gente tem feito aqui. Mais alguma coisa? Não? O Evangelho é lindo, né? O Evangelho é lindo. E aquela parte que fala aqui, né? Que quando ele fala, nós não estamos entendendo o que ele está falando, né? Nós também não estamos entendendo ainda tudo que a gente pode entender, né? Uhum. Não é? E E a ele gente está. avisou, né? E ele avisou. Isso. Ele avisou, né? Falou assim, olha, ainda ele poderia falar aí nesse dia, né? Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Então, mas aos poucos a gente vai, né? Né? Vai A gente vai. destrinchando, vai aprendendo, que é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Que a gente está tentando fazer. Bom, pessoal, então encerramos por hoje. Agradeço bastante, agradeço imensamente aí os comentários que foram maravilhosos, né? Só posso agradecer e se Deus assim o permitir, como a gente fala sempre, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta, prosseguindo aí com os nossos estudos, né? Beijinho no coração de todos, fiquem com Deus e cuidem-se. Cuidem-se.